paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz. Então vamos aos poucos retomando, para nós não perdermos o fio da meada. Nós estávamos falando dessa questão da assistência espiritual, nesse caso da cesarina, essa mãe que está no 7º mês de gestação, mas querendo viver a vida, e por conta disso, irmanada a entidades perversas, infelizes, já sofreu 2 abortos anteriores inconscientes e está caminhando para o seu 3º. Por excesso de cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inconscientes da responsabilidade moral que esse processo de gestação, de reencarnação exige, traz consigo, Cesarina estava se utilizando de recursos para disfarçar a sua gravidez, que já estava adiantada a 7º mês, e estava se preparando com esmero para mais uma noitada. E André Luiz começou a observar o cenário íntimo dessa mãe, dessa futura mãe, para entender o que estava se passando ali naquele processo reencarnatório. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea. A gente está falando do embrião no útero de Cesarina, revelando dilacerações, pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Então, olha o que esse nível de vibração, de consciência dessa mãe estava propiciando aquele ser que estava em processo de reencarnação. Ele estava machucado ali naquele útero, então ele tem uma mancha violácea, e você percebe que existe ali elementos nocivos criados por esse psiquismo materno perturbado, que estava se alimentando do alimento daquilo que seria fornecido para aquele feto crescer de maneira normal, saudável. Então, olha o quanto que a nossa imprevidência pode impactar não só para o nosso corpo, não só na nossa realidade, mas na daqueles que estão em contato conosco. E aí a equipe espiritual faz o prognóstico, né? Cesarina afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Essa é a situação. Além disso, ela se entrega agora a prazeres e abusos de toda sorte. Tem tido desvios sexuais e ingerido enorme quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos, mas com consumo sistemático. Aliado às vibrações desordenadas do seu plano mental, a gente vê que a posição de Volpini, esse futuro reencarnante, é insustentável. Não obstante os melhores esforços da equipe espiritual. E aí o André Luiz, com a sua percepção ainda de médico enquanto encarnado, né, na sua última encarnação, ele observa esse organismo materno e ele vê que pela intensa normalidade dos órgãos geradores, o aborto não poderia se demorar. Então a espiritualidade já estava entendendo o desfecho que aquela situação teria. Ainda assim eles estavam trabalhando, estavam tentando. E aí o último recurso, o Apuleio, que é esse chefe dessa organização de equipe reencarnatória, vai em busca de Francisca, que era dona da casa e era uma velha amiga de Cesarina. Por que Francisca? Porque ela era mais suscetível de receber a sua influenciação. Ela estava
vibrando mais em sintonia com essa espiritualidade que estava ali amparando, assistindo, do que os demais. Então ele foi buscar, olha o trabalho que a espiritualidade tem para nos ajudar, mesmo num caso extremo de persistência, de obstinação em não aceitar, em fugir dos compromissos. Ainda assim, essa espiritualidade estava ali trabalhando, foi buscar alguém que fosse suscetível de receber a sua inspiração para tentar advertir essa companheira. E com a destra sobre a sua fronte, ou seja, com a mão sobre a testa de Francisca, a senhora começa a conversar ternamente com Cesarina, tentando adverti-la com lógica e paciência. As entidades infelizes, por sua vez, se revoltavam com aquilo e tentavam persuadi-la, tentando aproveitar dessa invigilância de Cesarina para envolvê-la com um magnetismo perigoso. E aí, dessa maneira, algumas horas depois, olha o quanto tempo de conversa, paciência da espiritualidade, ainda assim Cesarina se despede e parte na companhia dessas entidades trevosas. E aí a gente tem o desfecho, né? Apuleio dá por encerrado num ambiente de consternação. Eles ficaram tristes por constatar que realmente, apesar de tudo que eles tentaram, ela não poderia reclamar de que, né, eles não insistiram, mas ali eles fizeram tudo o que foi possível e ainda assim não deu certo. Ela partiu, foi para mais uma noitada que Volpini não tinha condição de sustentar, né, de passar por mais aqueles impactos negativos. Então, a equipe espiritual já entendeu o que aconteceria, dá por encerrado os serviços dos construtores e segue com o André Luiz para buscar Volpini. Pouco depois, eles penetram numa casa repleta de homens e mulheres, inquietos e excitados pela música bulhenta, e com uma assembleia de desencarnados em condição grosseira, em número muito maior, tomada pela mesma alucinação de perigoso prazer. Lá eles não demoram muito, encontram Cesarina na companhia de um cavalheiro, menos escrupuloso, em meio a finas taças de alcoólicos, elegantemente disfarçados. Aqui a gente percebe que não necessariamente é um cenário de um baile funk. É um cenário, às vezes, muito elegante, requintado, fino. Enfim, não entra em detalhes, mas a gente até pode imaginar. Mas, ainda assim, o psiquismo reinante é completamente destrutivo, é completamente perturbado. Então, aquilo que muitas vezes, aparentemente, parece ser super bom, super desejável, estar num ambiente desse, em companhia dessas pessoas, quando a gente leva em conta esse lado espiritual, percebe o quanto isso é um comportamento que a gente deve repelir. E aí Apuleio se aproxima, retira Volpini, que se abraçava a Cesarina como criança semiconsciente. Nesse ponto, nessa etapa de gestação, como Flávio falou, que não teve todo aquele amparo, então provavelmente o espírito ele seguia inconsciente nesse processo, não estava participando, ele já estava, o perispírito dele já tinha sido reduzido, ele já estava na condição de criança para bebê, né? E nesse processo, ele é retirado da mãe. É um processo brusco, com toda a assistência espiritual, toda a caridade desses espíritos, ainda assim é um processo muito brusco. O espírito não consegue compreender muitas vezes. E ainda assim ele aplicou passes magnéticos em toda a região uterina da mulher, empregando infinito cuidado. E olha o que ele diz. Não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Então, apesar de tudo, a caridade acima de tudo. Nós não julgamos. Cada um está no seu momento, tem o livre-arbítrio que é permitido por Deus. Então, se Deus permite, a espiritualidade continua trabalhando no que está ao seu alcance, sempre com amor. E Volpini, prematuramente desligado, foi conduzido a uma organização socorrista. Nas primeiras horas da manhã, o André Luiz, ainda com aquele espírito de médico, ele quer saber o que aconteceu com aquela mulher, como se fosse um paciente, uma paciente. E ele descobriu que ela havia sido recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No local, veio a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Não tinha como ser diferente, o espírito já havia sido desligado. Olha que cenário triste, né? Esse espírito que estava se preparando com esperanças, com sonhos, oportunidades de resgate, de aprendizado,
perdeu a oportunidade pela imprevidência da mãe que queria aproveitar a vida. Ela tinha o direito de aproveitar a vida dela, mas não deixou essa mesma oportunidade para um espírito que estava necessitado, na qual ela tinha feito acordo no plano espiritual anteriormente. Ela privou aquele espírito nesse ato egoísta de viver a vida intensamente. E aí vamos ao capítulo 16, melhorar um pouco aqui o ambiente, porque realmente falar de aborto é sempre um tema muito pesado, envolve muito pesar, muita tristeza, muito sofrimento, quando não processos obsessivos. Então a gente precisa entender para trabalhar isso da melhor maneira possível, inclusive com caridade para com aqueles que passam pelo processo. E o capítulo 16 trata de incorporação. Os assuntos abordados são a solicitude da espiritualidade em atender os pedidos dos encarnados, os critérios e a extensão da avaliação que eles realizam, o plano espiritual, né, para essas circunstâncias, e os desafios encontrados para a realização dos fenômenos mediúnicos e maneiras de contorná-los. Por fim, receptividade dos encarnados para esses fenômenos. Como é que a gente reage diante de um fenômeno mediúnico, diante de todo o trabalho que a espiritualidade tem para, muitas vezes, atender pedidos nossos? E os estudos continuam. O André Luiz continua acompanhando fenômenos mediúnicos de variada expressão, aprendendo e cooperando. Ele sempre participa, ele ultrapassa essa esfera de só observar. Ele sempre busca ser útil dentro das suas condições, mas sempre trabalhando. E isso é uma postura que a gente tem que pegar para a nossa vida, né? A gente pode, sim, ficar só observando, mas quão mais interessante é, quão mais propício é quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente ultrapassa essa esfera do alheio e vai em busca de auxiliar, de participar, de interagir. E aí ele continua nesse grupo em que Alexandre era o orientador. Surge, então, numa equipe que o Alexandre coordenava, o pedido de um humilde colaborador do plano espiritual. Nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Dionísio era um trabalhador espírita, ele estava envolvido em sessões mediúnicas, ele trabalhava nesse ambiente, mas desencarnou. E, nesse momento, os presentes, os amigos, a família, estava solicitando com frequência que ele se manifestasse em uma reunião mediúnica para passar alguma mensagem de consolo, de conforto. Então, seria útil nesse ponto, é o que o cooperador insistia. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. Hoje é a noite da negação. Alexandre nega também esse pedido. E ele explica: embora o grupo de cooperadores encarnados sejam excelentes amigos, não estão convenientemente preparados para interagir para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Então, aqui fica um ponto para cada um de nós trabalhar. Esse capítulo ele vai falar muito sobre isso. A questão do quanto a gente busca ser racional, até mesmo para se precaver, não cair em embustes, né, não ser enganado pela espiritualidade mais grosseira, inferior, infeliz, mas a gente acaba esquecendo do sentimento. Acaba esquecendo a caridade para com essas situações. As organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. E Dionísio desencarnou há pouco tempo. Então, será que ele está em condição para fazer esse processo de participar de uma reunião mediúnica? A diferença de vibrações da nova esfera que o amigo procura adaptar-se presentemente. Tudo isso são razões que ele está dando para justificar por que ele acha que naquele momento não é interessante que ele participe dessa sessão mediúnica. A intranquilidade da família, que ainda é pouco observadora da fé viva. A profunda emoção dele com essa reaproximação talvez ainda prematura. E, por último, a instabilidade natural do aparelho mediúnico. Olha quantos obstáculos. Então, ele, como trabalhador, que já tem experiência, já tem prática, ele sente que não é o momento propício.
Mas o colaborador insiste. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência, é que existem irmãos esforçados ao qual muito devemos aqui. Olha que bacana, a espiritualidade reconhece o nosso trabalho, ainda que imperfeito, ainda que muitas vezes cambaleante, pela metade, eles reconhecem e se sentem no dever de nos auxiliar no máximo que eles puderem com relação às nossas solicitações, uma vez que nós nos encontramos como trabalhadores. E aí ele fala, no trabalho do bem diário, eles são trabalhadores esforçados, né? Ao próximo sofredor. Sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. E aí o Alexandre finalmente pondera, já que você insiste na providência, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Faça a promessa para a noite de amanhã. E aí ele fala essa frase que é maravilhosa. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. A gente exige muito e doa pouco. Eles sabem disso. Com Dionísio, então, o Alexandre, na companhia do André Luiz, vai ao encontro do Dionísio, que estava numa esfera de um pronto-socorro espiritual. Nesse momento em que ele se encontrava recém-desencarnado, era um pronto-socorro que ainda ficava próximo à crosta terrestre, né, em regiões mais densas, mas ele já estava se recuperando, só que ainda não tinha saído dali. Ele ainda estava nesses momentos pós-desencarnação. E o Dionísio vai informá-lo sobre essa requisição que foi feita e o alerta. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia, que seria a médium da sessão, servirá de intermediária. Você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências dos nossos irmãos encarnados. Não é que exista necessidade, nós exigimos. Nós queremos ver uma comunicação e identificar, e não paramos para ver o esforço que isso demanda para a espiritualidade, o trabalho que eles têm para atender ainda às nossas necessidades egoístas. No dia seguinte, na casa de Otávia, Alexandre deixa o André Luiz e Dionísio na casa da médium, em companhia de Euclides, que era o trabalhador que estava coordenando aquele ambiente ali da médium e que ia coordenar os trabalhos mediúnicos da sessão. E eles chegam com algumas horas de antecedência para facilitar o serviço de harmonização. Olha o comprometimento da espiritualidade por um pedido de alguns encarnados. Eles chegaram com antecedência, já se dispuseram a ir lá visitar o recém-desencarnado, alertá-lo de tudo aquilo que ele iria passar, os sacrifícios que ele iria ter que fazer, porque não seria uma tarefa fácil, ainda mais na condição dele. Levaram o desencarnado, mais o André Luiz, que estava acompanhando e observando, para a casa da médium, para se harmonizar. E todos dirigem-se ao humilde aposento, onde Otávia costuma fazer suas meditações e preces. Porque lá a atmosfera era leve, confortadora e balsâmica. A gente estava até conversando aqui anteriormente sobre esse fato, da gente lembrar a importância, né, do Evangelho no lar, para a gente criar essas barreiras, né, protetivas, benéficas, para que a gente possa, no nosso lar, evitar que essas energias, né, que nos convidam a fazer aquelas coisas que nos desviam das questões essenciais da nossa vida, né, nos convidando para a gente dar mais atenção às circunstâncias do que o que é essencial, para que a gente evite que essas energias adentrem no nosso lar, nos desviando do nosso caminho a que nós nos propusemos antes de aqui estarmos, né? Então, diante desse ambiente favorável, por meio da prece, na casa da médium Otávia, os espíritos que estavam ali se preparando para aquela reunião se dirigem a esse aposento. Então, a gente vê a real importância da prece na nossa vida e no nosso lar. E a situação de Otávia, que seria a médium? Ela era uma excelente colaboradora dos serviços espirituais. Ela mantinha a casa tranquila e feliz, porquanto ela não oferecia hospedagem para seres mais infelizes, ignorantes. Porém, como todos nós estamos aqui em planeta de provas e expiações em período de transição planetária,
ela também tinha provas necessárias à sua redenção. E, por conta disso, permanecia unida a um homem ignorante e quase cruel. Era o esposo dela. Quando o infeliz Leonardo, o esposo, penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque ele se faz acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Enquanto ela oferece resistência, ele, ao contrário, está irmanado a elas. Nesse momento, Otávia se encontrava pálida, abatida, porque assim que a vinda de Dionísio foi prometida, a situação psíquica do esposo imprevidente piorou. Ele amanheceu mais nervoso, embebedou-se, insultou a companheira e chegaram mesmo a infligir-lhes tormentos físicos. Aqui ele usa o plural, chegaram mesmo a infligir-lhes. Por que ele usa isso? Não é Leonardo sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre diante daqueles que nos influenciam, para o bem ou para o mal. Então, aqui, nessa situação de invigilância, essa foi a consequência. Ele se deixa levar por esses irmãos que querem atrapalhar de toda forma um serviço para o bem. Assustada, a senhora sofreu tremendo choque. E isso, como a gente falou naquele capítulo anterior, das criações mentais, dos alimentos mentais, diante desse choque, ela sofreu todo um psiquismo que foi absorvido pelo seu corpo, que lhe causou problemas no fígado e em todo o sistema gastrointestinal. E, por isso, a sua alimentação no dia foi muito deficiente, não conseguindo manter assim, a harmonia necessária para atender com exatidão aos propósitos da equipe espiritual envolvida no trabalho. Isso daqui chama bastante atenção a todos nós que nos propomos a trabalhar no serviço ao próximo, principalmente envolvidos com o serviço mediúnico, o serviço com a espiritualidade. O quanto que esse serviço é sério e o quanto que exige de nós, em meio a esse mundo que traz diversos apelos negativos, o quanto que nós precisamos nos trabalhar no dia a dia para evitar qualquer situação que impeça a espiritualidade de nos utilizar enquanto médiuns, enquanto trabalhadores no bem, para atender com todos os nossos recursos possíveis. E aí o André Luiz pergunta, mas a gente não tem ninguém que possa substituir a Otávia, já que ela está assim tão mal, não conseguiu se organizar bem no dia? Pois é, todos os serviços exigem preparo, treinamento. Não podemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para o outro. A harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns, que são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal, como é que eles vão estar? É muito mais complicado. Então, não dá para arranjar um médium que substitua, porque a gente tem que levar em consideração que Otávia é uma boa médium. Ela tem todo o trabalho edificante, ela tem já uma força mental, ela tem uma experiência, uma bagagem que faz com que o trabalho com ela flua melhor, apesar desses problemas. E aí, esse texto é longo, é a fala do mentor, mas é muito bacana a gente ler para tentar entender, porque isso serve para todos nós, médiums ou não. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar, e, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região do serviço comum, que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as inspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Eles estão falando aqui que se nós aproveitássemos o nosso momento de tranquilidade, nós que não temos nenhum problema físico pesado, nenhum problema como o de Otávia, que tem esse marido agressivo, que muitas vezes aplica violência para com ela. Nós, aqueles que não têm problemas
pesados, né, dívidas pesadas a serem contraídas nessa existência, poderiam estar servindo com muito mais eficiência, com muito mais tranquilidade. Mas quando a gente tem uma vida tranquila, a gente se esquece de olhar para o lado, se esquece de olhar para o próximo. E quando a gente para olhar para o próximo, a gente enxerga a dor. Quando a gente para olhar mesmo, sem filtro, sem julgamento, a gente vê dor, vê sofrimento. Porque todos nós estamos imersos nesse meio. E isso dá vontade de auxiliar. Mas quando a gente está bem, a gente não lembra disso, não olha para o próximo, não vê essa dor. A gente fica no nosso quadrado, se preocupa com a nossa vida, acha que os nossos problemas são enormes, vê monstro onde não existe e esquece de auxiliar dentro do possível, sendo que a gente poderia ajudar muito. E aí eles falam que muitas vezes a gente deixa para ter realmente uma vida problemática para se empenhar em ajudar, em trabalhar no bem, porque o sofrimento, quando aceito, à luz da fé viva, ele se torna fonte criadora. Então, muitas vezes a gente precisa passar por tormentas para despertar esse sentimento, para aproveitar essa situação para se comover com a dor alheia. Eles não querem dizer com isso que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas, de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Euclides que fala isso, aquele colaborador que está ali presente nesse cenário envolvendo a médium e a reunião mediúnica. Então, não vamos esperar vir momentos de dor e de sacrifício para sermos tocados, que sejamos tocados agora, no momento em que estamos vivendo, seja ele pesado ou não. Vamos olhar para o próximo, vamos nos dispor a trabalhar, como André Luiz faz, com o que temos para doar, seja muito ou pouco. Processo de harmonização. Segue ali o procedimento que a espiritualidade está fazendo com a médium. Dona Otávia se dirigiu a esse quarto íntimo, onde ela costuma fazer as suas preces, para se preparar. Euclides acomodou Dionísio ao seu lado e também aplicou passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando vigorosas cotas de força, para sustentá-la naquele momento em que ela estava fraca, debilitada, para que ela pudesse cumprir com a tarefa. E a médium, em oração, pedia a Jesus energia para o comprometimento da sua tarefa. Ela estava ali meditando sobre aquela proposta que a espiritualidade fez de trazer o Dionísio naquela noite para uma comunicação. E procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades da natureza material. Dessa maneira, com a oração e com o auxílio da espiritualidade, se formou esse laço fluídico entre a médium e o comunicante, horas antes da reunião. Eles ainda nem estavam no local, estavam na casa dela. Papel do comunicante. O Dionísio, então, nesse momento, começou a falar para Otávia as necessidades espirituais, comentando a esperança de se fazer sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista. Ele estava falando isso incentivado ali pelo colaborador espiritual, pelo Euclides. E a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginária, aquela coisa que você não tem certeza se aquilo é real ou não. Então, na esfera do pensamento. E mesmo ela sendo uma organização mediúnica adestrada, era preciso iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarzinho os círculos espessos da resistência. Isso porque é a extensa fronteira vibratória que separa o mundo espiritual do nosso plano físico. É uma fronteira ainda muito densa. Então, todo o trabalho, mesmo para uma médium que já está acostumada, que já tem bagagem. Ao fim da conversação, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que o Dionísio pretendia falar. E aí vem a interferência, o marido retorna ao lar. Quebra de modo violento aquela tranquilidade, traz consigo as entidades a qual ele se irmana. E ao ser informado pela própria Otávia dos trabalhos que ela realizaria à noite, ele a proíbe de sair, influenciado por esses espíritos que queriam atrapalhar. E aí o André Luiz novamente, mas e agora? A nossa falta de fé, né? E o Euclides, como trabalhador afinco ali no bem,
já previa a ocorrência e pedia a uma das nossas irmãs que trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor dos nossos desejos. Mais uma vez, a espiritualidade move todo um esforço para auxiliar aquele processo que tem tudo para dar errado. Então, eles vão buscar alguém que seja novamente suscetível à influenciação para interceder ali naquele momento. Eles precisam sempre dessa ponte entre o mundo espiritual com o nosso mundo. Não tem coincidência. Aquela pessoa que aparece de última hora, que vem ali e te ajuda, e você fala, nossa, você é um anjo na minha vida. Realmente está ali cercada por anjos, né? Pouco tempo depois... Você quer falar alguma coisa? Chega Georgina, essa tal tia de Leonardo, à casa de Otávia e do Leonardo, e se oferece para acompanhar a médium até o local dos trabalhos. E aí ela percebe que o clima estava estranho. A Otávia começou a dar desculpa, falou que o marido não estava bem, ela não ia conseguir ir para o trabalho. E ela percebeu o que estava acontecendo, ela já conhecia o sobrinho. E avisa para ele, meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual, eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres da sua mulher em nosso núcleo de iluminação. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Assim, ele, com a mente um pouco mais clareada, permite que Otávia parta na companhia dessa tia. E aí, já no local, no centro espírita, ocorre a preparação para os serviços mediúnicos. Já se encontravam numerosíssimos trabalhadores do plano espiritual em múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Isso é comum nas obras do André Luiz. A gente percebe, nos vários casos que ele cita, o quanto que é intenso esse trabalho da espiritualidade. A família do comunicante e alguns amigos já estavam aguardando a palavra de Dionísio ansiosos. Muitas vezes essa ansiosidade acaba sendo ruim e a gente vai perceber isso. A equipe espiritual empregava grande esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. A gente tem que lembrar que ela ainda estava mal, e eles estavam atuando o tempo inteiro nisso, aplicando passes magnéticos para que ela tivesse condições, para que melhorasse o organismo dela, o intestino, o estômago, todo esse sistema gastrointestinal, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. A possível. Poderia ser melhor, mas dentro da realidade, aquilo ali já seria o suficiente para os trabalhos ocorrerem. E aí vem a comunicação. Reunida a pequena assembleia de irmãos encarnados, o serviço foi iniciado. E o Alexandre, na técnica de preparação mediúnica, ele se detinha cuidadosamente na tarefa do auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro de linguagem e às peças e músculos do centro da fala, porque ali iria acontecer uma psicofonia. Então, ele se detém nesses aparelhos, nesses órgãos responsáveis pela fala, para que o serviço ocorresse. Nesse momento, a médium já se sentia francamente mais forte devido ao concurso magnético que lhe for oferecido. E, com a cooperação de numerosos servidores do plano espiritual, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio no local. É muito comum, né, para nós médios, né? Às vezes você está com mal-estar antes de vir para a reunião, e a gente vem, até mais que vem, que a gente já sabe que às vezes essa interferência é alguma coisa para te deixar em casa, né? Mas a gente enfrenta ainda assim, e normalmente, uma grande maioria das vezes, o que acontece é um restabelecimento você, dali a pouco você não está nem sentindo mais dor, aquilo ali dissipa, aquilo se acaba, assim como fosse uma coisa mágica mesmo. É impressionante, isso é muito comum. Exatamente. E aqui a gente consegue entender melhor quando, por meio do estudo, a gente já começa a entender o quanto que o nosso bem-estar é necessário para os trabalhos. Então, quando eles falam, se você não está em condições, é melhor não vir trabalhar, porque olha toda a dificuldade que a gente gera para a espiritualidade, para nos assistir, para que consigam assistir aqueles cujo objetivo é o inicial, né? Então, realmente tem todo esse trabalho. Essa tia do Otávio devia fazer uns trabalhinhos legais, né? De repente que ele ficou bem assustado, hein? No caso ali,
ela precisava vir, porque, como o André Luiz perguntou, não dava para substituir assim, de uma hora para outra, o trabalho dela era essencial. Mas nós, como trabalhadores do bem, precisamos ter esse filtro, se estamos bem ou não, para que a gente não gere mais perturbação para a espiritualidade, que já sofre muito em tentar nos auxiliar. Então, fica também essa reflexão para a gente estar fazendo o tempo inteiro. E nesse momento de comunicação mediúnica, a comunicação acontecendo realmente, nós temos a versão, o que está acontecendo com Dionísio e o que está acontecendo com Otávio. Dionísio começou parcialmente a utilizar-se das possibilidades dela, da médium, e conseguia assim falar de si mesmo. Mobilizava, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que deveria usar, portanto, cuidadosamente. Já Otávia se mantinha a reduzida distância, com poderes para retornar ao corpo a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava acontecendo. Controlava diretamente, assim, todo o processo como proprietária legítima daquele organismo físico. Então, ela estava ali por perto, observando conscientemente, a consciência parcial mais consciente, e a qualquer momento ela retornaria, porque ela não deixa de ser a dona do corpo. Tudo ocorria com a vigilância afetuosa dos amigos e benfeitores, que fiscalizavam a expressão de Dionísio com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Porque vale lembrar que para ele isso também estava sendo um esforço gigantesco. Ele estava recém-desencarnado, vendo a família e tentando se manter ali como trabalhador do bem. Não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante, porquanto lhe competia guardar suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. Ela, como dona do corpo, precisava garantir o bom funcionamento, ter essa responsabilidade para com seu corpo. Então, ela não podia se afastar muito. Ela estava ali sempre perto, observando e tomando conta, tomando ciência do que estava acontecendo. E o André Luiz reconhece que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico à enxertia de uma árvore frutífera. Como é interessante essas comparações que ele faz. Aqui, no caso, ele fala que a árvore enxertada, ela passa a ser composta de duas partes. A árvore principal, que mantém a sua vitalidade, ela não morre, não deixa de existir, ela está ali, ela continua viva, fornecendo a sua estrutura. E aquela que a gente enxerta, que pega um pedacinho e prende ali naquela base, ela vai fornecer o seu potencial, ela vai se utilizar daquela base para continuar a sua potencialidade, para transmitir a sua potencialidade, assim como acontece nesse processo mediúnico, em que a gente tem o médium, no caso, Dona Otávia, que tinha uma consciência já forte, ela dominava esse processo com uma certa facilidade, então ela conseguia se manter ali fornecendo o seu equipamento físico com certa qualidade, para que Dionísio pudesse, através dele, passar aquilo que era próprio dele, passasse a sua condição espiritual, seus valores, naquele processo mediúnico. E aí é interessante, Alexandre e Euclides fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação, não entrasse em pormenores. De todos, pela edificação de todos. E responsabilizavam por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração daqueles que estavam ouvindo. Então, eles deixavam claro que ele precisava ter uma postura ali edificante, porque ele seria responsabilizado por qualquer sentimento, mentalização nociva que ele provocasse naqueles que estavam ouvindo, sejam familiares, amigos, trabalhadores. E aí a gente entende o quanto as nossas palavras, os nossos pensamentos geram consequências, o quanto nós precisamos ser vigilantes no nosso dia a dia. Lógico que quem recebe também tem a responsabilidade de saber filtrar, mas ainda assim que a pessoa não saiba filtrar, você se responsabiliza parcialmente pelo mal que causa, pela invigilância dos outros. E Dionísio falava sob forte emotividade
e portando-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal. Ele não deixou de fornecer aqueles elementos que seriam cobrados por nós encarnados, principalmente pelos familiares que querem identificar o seu parente. Mas, ainda assim, ele procurou dominar, fez todo um esforço necessário para se controlar e não entrar nos pormenores, nas situações familiares. É lógico que todos estavam tristes, sofrendo com aquele processo de distanciamento. Mas ele precisava se manter ali como trabalhador no bem, dar o exemplo, ser um trabalhador já com postura edificante. E depois de falar por quase 40 minutos, ele se despediu, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou. O concurso espiritual decorreu com absoluta harmonia, porém, da parte dos encarnados, soprava desequilíbrio e inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas. Olha como a gente, às vezes, se deixa levar por perturbações mentais. Eles não queriam ver o pai equilibrado. A gente querendo o bem do nosso familiar, nesse momento ali, eles estavam tão naquela emoção, naquele momento intenso, que eles queriam ver o pai sofrendo como eles estavam sofrendo. Eles não se satisfaziam em ver um pai equilibrado no plano espiritual. Enquanto, por parte da espiritualidade, que trabalhava com controle, disciplina e autodomínio, eles impunham aos encarnados presentes um Dionísio espírito, pelas expressões da médium. Auxiliavam o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, um benefício dos próprios familiares, em benefício dos próprios familiares terrestres. E aí a pequena congregação de encarnados, dessa maneira, não recebeu a dádiva como seria de desejar, coisa que já tinha sido alertada pelo Alexandre lá no início do capítulo, né? Ele já, com toda a sua envergadura espiritual, sabia que isso iria acontecer. E ele deu aquela série de motivos, né? Mas ainda assim, pela insistência, ele aceitou ajudar. A repercussão. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Olha o nosso egoísmo. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? Não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pelo que pudesse ser identificado. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. O animismo aqui é aquela manifestação que não se dá por intercâmbio com o mundo espiritual. É simplesmente o espírito encarnado que consegue se emancipar. E aqui eles estavam confundindo o quanto que era só a médium e o quanto que poderia ser realmente uma comunicação mediúnica com o Dionísio. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes em sentido comum representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Quantas pessoas intelectualmente evoluídas, muitas vezes, conseguem tirar a fé dos poucos que estão ali lutando para mantê-la viva? Então, muitas pessoas se deixam levar totalmente pelo lado da razão, da intelectualidade, e perdem a sensibilidade. A gente precisa, sim, claro, como Kardec nos aconselha, a levar em consideração tudo sendo passado pelo crivo da razão. Mas nós precisamos sempre nos ater também à caridade, ao sentimento. As duas coisas precisam caminhar juntas, porque senão nós nos tornamos frívolos.
A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastam dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, aqui era um dos companheiros que estava presente na sessão, que tinha o dom da fala, que tinha intelectualidade, mas sentimento quase nada. E ele ainda conseguia, né, com essa fala dele, com essa capacidade, ir convencendo os outros que iam escutando e se deixando levar por aquelas conclusões. Não acredito na veracidade da manifestação. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Olha, o espírito fez todo um esforço para se manter edificante. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos nossos, aos que nos precedem, as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. E aí o desfecho, né? Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Gente, ele mobilizou a esfera espiritual, ele convenceu Alexandre para que tudo aquilo acontecesse, foi advertido pelo Alexandre, então agora ele estava se sentindo meio que culpado, porque ele constatou aquilo que já tinha sido falado lá no início. E Alexandre, percebendo isso, confiou-lhe aos cuidados a entidade comunicante, o Dionísio, que deveria regressar sem perda de tempo ao local de origem. Isso ele fez por caridade, ele não queria ver o companheiro Euclides se sentindo mal, porque ele viu a boa vontade. Ele, na verdade, mobilizou todo aquele esforço, aceitou participar, justamente porque ele viu a boa vontade do Euclides de recompensar aqueles companheiros encarnados que tanto auxiliavam nas tarefas do bem. Então, nesse momento, foi aprendizado. E aí, para consolar, para evitar aquele clima ruim que a gente se sente, né, triste, decepcionado, frustrado, ele confia ao companheiro uma tarefa importante. Isso é caridade. Ele podia agora chegar e falar, eu não falei, eu disse, ele podia pisar, mas ele, como trabalhador do bem, se porta de maneira caridosa. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor à causa do bem. Quase ninguém pensou em consolo, em edificação, no conteúdo da mensagem, né? Em aproveitamento da experiência obtida, ao invés desse agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Eles duvidavam da médium, duvidavam se ela tinha recebido, se era uma questão anímica, se ela tinha forjado a comunicação. Então, olha que o quanto que a gente ainda é tão cético e, às vezes, falta essa caridade, sobra julgamento e falta caridade. E o André Luiz fala, nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Já o Alexandre replica, não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Além disto, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Que a gente se coloque aqui para que estimule o nosso coração a ser cada vez maior. Não que o nosso cérebro tenha que diminuir, mas as coisas precisam sempre se equiparar. Os amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, porém raramente se dispõem a compreender os outros. O plano espiritual enfrenta inúmeras dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das nossas exigências intelectuais descabidas. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. No mínimo, aqui foi aprendizado. Mas, na verdade, todo esse esforço não é em vão. Nada acontece ao acaso. E ele termina
de maneira exemplar. Quando eles estavam saindo para retornar ao plano espiritual, na porta do centro eles escutam um companheiro dizendo que era um direito dele duvidar. E o Alexandre nos fala: quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. Mas é muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. E a gente sabe que o que mais é preciso é auxílio. E que todos nós, independente do nosso grau, temos condições de ajudar, por menor que seja, por mínimo que façamos, nós temos condições de ajudar, seja quem for, inclusive a nós mesmos. E, para terminar, eu queria pedir a licença de vocês para compartilhar um poema que eu ouvi recentemente, que me tocou muito. E eu estou fazendo um esforço muito grande para compartilhar coisas boas, porque a gente tem a tendência de só compartilhar coisas ruins. Então, que ele toque outros corações, assim como tocou o meu. Ele se chama Recomece e é do Braulio Bessa. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o bem se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça e relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. E aí, gente, só para deixar claro, isso aqui são reflexões. A gente espera que vocês leiam a obra novamente. Para quem não leu, leia, reflitam e levem seus comentários, suas reflexões, seus debates para as salas do ESD. Boa noite.